Fire, Red, Biker, Yellow, Water, Green. いつだって呼んでくれ We expect We expect Eita menino, eita menina! Você aí do Instagram, nós estamos voltando com as vídeos palestras depois de um hiato que a gente estava fazendo uma pausa, né, devido a situações pessoais, mas vamos voltar com vídeos palestras, se não uma por semana ou uma por quinzena ou por mês, a gente vai planejar aqui né, nos bastidores. Mas vamos voltar com vídeos palestras e alguns outros vídeos que sempre faço no canal, seja com músicas de Tokusatsu ou com alguma temática, né, que o pessoal vem assistindo. Mas a gente está gravando agora para o nosso próximo vídeo palestra com a temática intitulada, Diego, As personalidades do Esquadrão Especial, o Inspector. Você que é fã do Esquadrão Inspector, que defende a paz e a amizade, não percam a nossa videopalestra sobre o jeitão de ser de cada integrante dessa polícia do Tokusatsu, que você com certeza vai gostar. Com certeza. A gente está gravando agora e esse vídeo vai estrear no sábado. Hoje é dia 10. Dia 10, Veri. Dia 12, não é isso? Sábado, dia 12. Dia 12. No canal Henshingatai, às 20 horas. Então, não perca. E você aí do Instagram, um abraço do Velho Tokusinga e do Diego Pontes. Jané para vocês. E você, menino e menina, da nossa tela do canal YouTube, o nosso canal oficial Henshingatai, vamos começar a nossa videopalestra sobre as personalidades do Esquadrão Especial Inspector. Aqui ficou conhecido com esse nome, mas no original ele é Special Rescue Police Inspector, ou seja, Polícia de Resgate Especial Inspector. Aliás, o nome que ficou abreviado Tokei Inspector vem das duas palavras Toku, que quer dizer especial, e Keisatsu, que é polícia, ou seja, Polícia Especial Inspector. É isso aí, gente. Eu sou Diego Pontes e aqui do meu lado, o Veri Tokusinga, de volta às videopalestras sobre essa polícia do Tokusatsu, que, ao contrário do que já tinha vindo antes, tem as características mais humanas e próximas de uma polícia convencional, mas com toda a grandiosidade e eficácia que o Japanverso, na sua série de Tokusatsu policiais, nos oferece. Então a gente vai falar sobre as personalidades de cada integrante do Inspector, que são os seguintes integrantes: o Ryuma, chefe Masaki, a Hisai, o Minoru e a Junko. E a gente vai fazer apenas uma menção honrosa ao Toragoro e ao Noroyama. Então, se ligue na nossa videopalestra, você aí que gosta do Esquadrão Especial. Roda o VT, menino! Grupo Henshingatai apresenta vídeo palestra Tokei Inspector. As personalidades do Esquadrão Especial e seus aliados no combate contra o mal. Ryuma Fire, chefe Masaki, Biker, Haiter,
Junko e Hisai, com vocês, os nossos palestrantes, Toku, Singa e Diego Ponte. A gente vai começar com o Ryuma Ogawa. Aqui no Brasil, né, na versão era Chikara ou era a Everest na época? Olha, era a distribuidora era Chikara Filmes e o estúdio de dublagem era Windstar, né? Pronto. Aí, ou seja, na dublagem aqui do Brasil, o personagem se chamava Ryuma Ogawa. E no original em japonês, Ryoma Kagawa. E outra coisa que também, na dublagem, tanto o biker quanto o hiker eu chamava de chefe, né? O hiker principalmente chamava chefinho pra lá, chefinho pra cá, né? Mas, na verdade, o Ryuma Ogawa era o capitão da equipe especial de resgate, polícia, o Inspector. E assim, a cabeça do Inspector tinha como seguintes características: um forte senso de justiça, impetuoso, que é resultado dele ser muito corajoso. Todo mundo aqui que assistiu, que assiste ou vai reassistir o Inspector, sabe o quanto o Fire, ou Ryuma, né, tanto na forma civil como transformado, ele tinha essas mesmas características. Ele, por ser corajoso, ele extrapolava os limites físicos dele, seja como herói, seja como policial comum. Isso faz com que ele fosse até as últimas consequências para cumprir a missão. Todo mundo se lembra dele subindo, correndo atrás de helicóptero, sendo arrastado por caminhão, né? Ultrapassando o limite da armadura em termos de ter um colapso e morrer no colapso, porque o Ryuma, ele ama proteger a paz e a vida das pessoas. E a sua inspiração é a sua irmã Yuko, né, que é a sua única família na série, né? Nos primeiros episódios deixa claro que ele é órfão tanto de pai como de mãe, só tem a Yuko, que é uma florista, que tem a sua estufa num lugar que sofreu uma ação acidental que infertilizou todas as flores. Mas ela, naquela persistência japonesa, né, de floricultura, ela disse que vai trabalhar até refertilizar o lugar. Quer dizer, a atividade econômica da irmã, que parece uma coisa assim corriqueira de japoneses, né, que gostam muito da arte da floricultura, inspirou bastante o Ryuma na sua missão como policial, né? E isso a gente viu em vários episódios do Inspector. Particularmente, eu considero o Ryuma como um dos melhores police heroes que tem, pela sua humanidade, né? O fato de ele ter um poder que tem uma certa duração e por ele ter esse senso forte de justiça. É como se fosse, por exemplo, pegando só a parte policial, é como se fosse o Gavan com recursos bem limitados. Verdade. Falar em Gavan, né, a gente viu que na franquia Metal Hero, né, de Gavan até Givan, só pulando o Jirai, né, os adversários inimigos sempre vinham com supostos impérios e os adversários eram monstros, né? Já que em Spectre, todos os adversários que apareciam eram seres humanos e cada episódio era um desafio, era um inimigo diferente, coisa que na maioria do Metal Hero não era, né? Era sempre aquele suposto império que enviava um monstro maligno para tentar fazer alguma situação, exterminar a humanidade, que era o monstro da vez que o herói derrotava. Aqui não, aqui o Inspector era algo bem humanizado mesmo, né? O único vilão, né, da história que foi bastante explorado
foi o Dr. Kuromatsu. Não, Kuromatsu eu estou conferindo com Black. o Black, É o Kuroda. o Kuroda, né? Que também é o mesmo ator que fez o Dr. Kuromatsu em Black. E mais para trás o Ultraman de 1966, o Hayato. O Hayato, justamente. Ou seja, né, tem uma pegada bem humanizada mesmo, né, uma característica bem de polícia, apesar de ser algo bem futurista, esses armamentos, né, de Metal Hero bem evoluído a partir de Giban, né, que foi toda a couraça, toda a roupa revestida do herói. Aí sobre o que o Ryuma, né, ele, né, ali no Inspector tem um detalhe. O Inspector, por ser muito humano, geralmente não se recomenda, pelo menos quando se existe ética, a polícia humana a não matar e sim aprender. E como o Japão é um país, né, cujas leis costumam ser melhor cumpridas, dificilmente você via um criminoso morrer e sim um criminoso ser preso, mas isso não tirava a emoção da série. E a questão do Kuroda, que foi feito pelo ator Susumu Kurobi, em outro personagem a gente vai citar de alguma forma que ele foi responsável, roteiristicamente falando dentro da série, por algo que aconteceu quando acabou o Spectre. Mais à frente, você, menino ou menina, vai saber o que é. Então, Veri, vamos para o próximo personagem. Chefe Shunsuke Masaki. Esse cara aqui, né, o ator, que é o Hiroshi Miyauchi, né, ele tem um grande acervo, um grande know-how de heróis tokusatsu, desde Gorenja, né, quando ele foi o All Blue, se não me engano, o All Orange, né, Sim. o Zubato e vários outros personagens. Aliás, além de capitão aqui, do Inspector, ele também foi o líder do Jack, né, que ele foi o Big One, ele assumiu a liderança que era do State Ace, né, e também ele foi o chefe em Orange. Comandante Miura. Comandante Miura, ou seja, esse ator aqui, ele tem assim uma lista enorme, né, no seu currículo de herói em Tokusatsu. E ele, nesse caso aqui, ele exerce uma liderança com diálogo. A gente vê, por exemplo, no caso do Sargento Book, né, que ele exerceu uma liderança, às vezes, com punho de ferro. Imagine aqui no caso do Ryuma, né, quando, no caso aqui, o chefe Masaki, né, ele tipo assim, Ryuma, vai com calma, Ryuma, você tem um time limite, né, Ryuma, não faça isso. Se fosse com Sargento Book, não dava, bora, né, bora, você não tem limite, vai pra cima, né. E assim, gente, o que o Veri está falando sobre o chefe Masaki são posturas equilibradas, porém, por isso que eu pedi para vocês segurarem na hora que a gente fala do Susumu Kuroda. O Susumu Kurobi, como o Veri já tinha dito, ele fez o criminoso Kuroda, né, que teve presença no primeiro episódio, sequestro do bebê, e mais à frente o Kuroda retorna. O Kuroda e o chefe Masaki, em um certo momento nesse episódio, que é lá para os últimos, o Kuroda fala algumas coisas e o chefe Masaki perde a cabeça e quase mata o Kuroda com um tiro na cabeça. E antes desse episódio começar, já tinha-se a certeza que o Inspector iria para a França. Então, o Masaki, por causa, eu particularmente, eu não concordo, né, de ter feito o que fez por causa de um desequilíbrio somente dele. Mas o desequilíbrio que ele teve, que o quase fez matar um bandido, cujo bandido ainda disse assim: você, Masaki, na verdade, é tão sujo quanto os outros humanos. Aí ele não desistiu de matar o Kuroda foi definitivamente preso e ele resolveu criar o Soul Brain com o intuito de ser menos polícia e ser mais resgatar a humanidade dos criminosos. Só que quem viu Soul Brain, não vou me estender muito a isso, porque temos mais personagens para falar, sabemos que isso não funcionou, pelo menos na minha visão, e talvez na visão de uns, de outros não funcionou tão bem, né? E aí, como ele fala, tem o Ryuma como filho, né? Ou seja, ele foi um grande apoiador do Ryuma, mas
essa atitude aí dele. Por que que eu falo essa atitude dele? Porque nenhum integrante do Inspector chegou a perder a cabeça com o criminoso como ele perdeu com o Kuroda. Quer dizer, por causa de sua atitude de desequilíbrio, ele resolver criar um novo esquadrão com uma característica totalmente diferente, se baseando apenas por si, isso aí é uma coisa para você, menino e menina, né, nosso inscrito da Tokunet, colocar aqui nos comentários. Masaki fez certo em criar o Soul Brain do jeito que o Soul Brain foi, só por causa da sua própria perda de equilíbrio? Então, vamos para o próximo personagem. Antes disso, um adendo aqui, né, a questão ainda do Masaki, é que, tipo, se ele teve essa, né, falha no Soul Brain em si, no Inspector, ele a princípio criou uma equipe muito balanceada, né? Um líder com jeito de capitão, né, que é o Ryuma, uma excelente policial, atiradora, ganhou até a Olimpíada Nacional do Japão, da polícia, né, de tiro, que é a Junko, né? A filha do seu melhor amigo, que é a Hisai, né, que era tão bom policial quanto o próprio pai, né? O técnico mecatrônico que fica sempre chamando o Bike ou Fire, né? Ele quem assume o Bike ou Fire, né? É o Bike e o Hyper para as missões, que é o Noroyama, né? Ou seja, o Noroyama que deu continuidade aos outros técnicos, que deu personalidade e sentimentos a Bike e Hyper, né? Ou seja, ele pegou uma equipe enxuta, mas com bom potencial para trabalhar em si. Talvez isso tenha sido um pouco da falha dele em Soul Brain. O material humano do Soul Brain, né, procurou ter aquela coisa muito cômica para tornar a série mais aprazível para as crianças, e acabaram meio que por causa deles terem abobalhado muito os integrantes, esse potencial de criação ter criado. Eu até me lembro, Veri, que eu tô assistindo lá na Tokuflix, né, que voltou a Tokuflix! Salve, Tokuflix! Né? Soul Brain, eles têm um profissional que é uma espécie de Noroyama deles, né? O Kamikichi, alguma coisa assim. Só que o Kamikichi, ele fica mais batendo, fica mais, podemos dizer na linguagem da gente aqui, né, de perdendo tempo com brincadeira, ele fala se trocando com o Soul Dozen, do que fazer. Ele faz um trabalho sim tecnológico, mas ele fica muito mais batendo cabeça com o Soul Dozen. Então vamos seguindo o próximo personagem. Biker, né? Esse Biker aí é dublado pelo grande Hermes Baroli, né? O dublador do Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O cara era a parte mais solta, né, da dupla de robôs. Falante, engraçado, gosta de tirar onda, ou seja, tirar a brincadeira ali direto. Ele tinha uma vítima, né, dele favorita, que era o Toragoro, ingênuo, ou seja, ele às vezes, mesmo ele sendo muito falante, ele caía em algumas coisas, diga, né, aquele episódio do robô apaixonado, né? Esquentadinho e emotivo, né? Então, continue vendo. Assim como ele tirava onda com o Toragoro, né? Que o Toragoro ficava pilhado com ele, o Demitas, que era aquele robôzinho que parecia uma pilha, né? Deu um isqueirozinho, uma pilha, que era também a parte cômica, que deu um pouquinho mais alívio cômico à série. Ele quem tirava o Biker do sério, né? Se o Biker tirava o Toragoro do sério, o Demitas tirava o Biker do sério. E ele era muito nessa questão de ingênuo, né? Por 2 vezes foi enganado em 2 episódios. Nesse que o Diego acabou de citar, né? O robô apaixonado, que tinha uma criminosa que se utilizou dessa ingenuidade dele, que ele pensava que ela estava gostando dele, né? E o fez cometer crimes, né? E ele, assim, como policial, foi o único episódio que eu acho que o Biker Fire, o Biker Hyper, eles também faziam prisões, né? Sim. Mas, tipo assim, foi a prisão mais dolorosa que houve na série. Com direito, vocês achem tosco ou não, mas isso foi emocionante. Com direito a ele chorar no final do episódio. Sim.
Tosco ou não, Uhum. foi emocionante ele chorando. Sim. Interpretado pelo grande switch actor Hiroaki Kaneda, né? O cara que também tem um grande lista de Personagens que ele foi dublê, né? Sim, que ele foi dublê do Dario, foi dublê do Dokusai, né? Dublê agora do Bike e vários outros aí que a gente poderia citar aqui e até esquecer nomes, né? Porque, tipo assim, nos Tokusatsu, cada Switch Actor era responsável por uma franquia, né? Como, por exemplo, aqui o Hiroaki Kaneda, no Metal Hero. A gente pode citar... No Super Sentai, o Kazuo Nibori. Né, que é o conhecido Redman, né, que fez a maioria Nos Kamen Rider, a gente pode falar do Jiro Okamoto, que atualmente, né, quem está acompanhando o Kamen Rider Saber, ele é o dublê do Rider secundário Buster, Kamen Rider Buster, e também podemos usar o Seiji Taikawa, né, que geralmente é o dublê dos Riders principais, ele assume isso desde a era Heisei. E o Eitoku, que é o dublê dos secundários, de alguns secundários, mas o Saber tanto secundário que eu não sei qual é o que ele faz, né? O Saber, atualmente, que é o Kamen Rider que atualmente está em exibição. Então pode-se dizer que o Jiro Okamoto ou foi o dublê veterano que atuou mais tempo, né? O Jiro Okamoto, ele está atuando desde os anos 80, 70, por aí. Ele, como o papel dele como Switch Actor mais conhecido, ele foi o Kamen Rider Black. Sim. Ele foi o Black e foi o RX. Atualmente, quando vocês assistem filme de Kamen Rider e tem as participações do Black e do RX, vocês podem perguntar, caso não tenham percebido, Diego e Veri, qual é o Rider que o Jiro Okamoto é o dublê? Ele é dublê atualmente do RX. Por isso que o RX, a armadura do RX, não é mais aquela armadura magrela, como foi na época, porque o corpo dele está totalmente diferente, tanto que a armadura ele solta pedaços. Verdade. Se não me engano, o Jiro Okamoto também ele foi lá do Tokusatsu GHH. Ele foi o Emer Jason. Emer Jason também. Emer Jason é ele. Emer Jason, pois é. E assim, na questão dos cosplay aqui brasileiros, né? Do grande Marcelo Robocop. Um abraço pra ti, Robocop. Grande Marcelo Robocop, né? Que foi cosplay do Bike. Ele tem um cosplay do Bike. Uma outra menção aqui que a gente não citou na hora que estávamos falando do Fire, mas também tem um cosmaker aqui do Fire no Brasil. Que é o Marlon Fibra, né? Uhum. Que é muito conhecido de um amigo nosso, que é o Henrique RX, que faz o cosplay do Drafter Rage, né? Do Extra Draft. Verdade. Então, um abraço para vocês, companheiros que fazem cosplay e cosmaker, né? Desses que citamos e vários outros espalhados aí pelo Brasil. O André Rigueto, o Dani Surushi, que fez aniversário nesses dias, né? Opa! Que é o Change Dragon brasileiro, né? Parabéns, Change Dragon, né? E vários outros de vocês, né? Sejam abraçados pelo grupo Renshin Atari, certo? E uma outra situação também que o Biker, voltando aqui ao personagem Biker, né? Que teve uma situação dramática, é que por ele ser emotivo, né? Que ele sempre busca assim, emoções. Eu queria saber o que é amar, né? Queria ter uma namorada. Da mesma forma ele queria saber como era ter um pai, né? Que ele, quando ele estava com o Hyper no trânsito lá, havia muitas crianças e as crianças chegando com os pais no colégio, ele disse, olha, um pai, eu queria saber como é ter um pai, né? Na verdade ele tinha um pai e não sabia, né? E tipo, aproveitando dessa situação também, né? Um criminoso que ele também era um dos técnicos na época que estavam criando o Biker e o Hyper, queria que eles fossem só robôs e robôs não tivessem sentimentos, né? Usassem só a lógica, né? E veio um outro técnico lá, que esse é quem deu a questão das emoções e sentimentos na inteligência artificial do Biker e do Hyper, principalmente do Biker, que ele cuidou pessoalmente, né? E foi ele o grande responsável em tornar o Biker a ser o que ele era, porque ele estava sendo controlado remotamente por esse criminoso. Isso. O Hyper agora, né? O Walter no original, né? Que a gente viu azul, mas na verdade é verde. Ele é o contrário do Biker. Ele é algo assim mais racional, gentil, cavalheiro, popular entre as crianças, principalmente as meninas.
tira pelo aquele episódio, né, que é o adorável Reiter, né, que tinha a garota Hiromi, né, que era fã incondicional do Reiter e é envolvida numa situação de um grupo criminoso, né, que queria pegar o Reiter, desmontar e vender as peças para o mercado negro. Né? Verdade. Isso aí também a gente vê aquela priori da diretriz básica, por assim dizer, dos robôs dos androides, né? Que eles não podem ferir seres humanos, né? A contrapartida é que se ele ferisse um ser humano, ele seria altamente destruído, né? Automaticamente ter o sistema de autodestruição, né? Tanto que ele não exerceu tão assim, foi capturado com facilidade, né? Ou seja, eles apanhavam de propósito, pode-se dizer, né? Isso, né? Quando tinha assim, humanos envolvidos, né? Eles tinham a missão de resgatar, né? Eles tinham sentimentos humanos, sim, mas eles tinham a missão de resgatar. Ou seja, eles podiam apenas se defender das investidas. Isso. Por né? exemplo, se atirasse, eles tinham que pular dos tiros. Isso. Mas não podia atirar de volta, né? Isso, verdade. E assim, o Reiter, sua característica, ele voava, né? Podia-se dizer que o Reiter ele é o Spyraz do Inspector, né? Aliás, e o Viper do Inspector. Mas na verdade é o seguinte, a Toei é muito conhecida até hoje mesmo, a gente vê isso até nos Raiden de hoje em dia, no Sentai, é conhecida pelas suas reciclagens. Sim. O que foi feito quando fizeram o Inspector? O Inspector ele tem um pouco a linha de raciocínio do Giban e por tabela reciclagens. Então, se você reparar as partes das armaduras de cada membro do Inspector, eles têm pedaços, né, das 3 máquinas do Giban. Ele acabou de dizer, né, o Reiter, que é o que a gente está falando, ele tem as asas do Spyraz. Né? O Bike, ele tem o esquema do Baikan, que é a moto, né, do Giban, até ele ter a própria moto própria, que é o Windchaser, né, que inclusive as lanças que o Biker tem é os guidões da moto. E já o Liuma, ele tem ali na partezinha do capacete, em umas partes dele, a mecânica do carro do Leson. Sim. E o Liuma tem um carro, né, que é o que se tornou depois o Squad, que o Squad na verdade era um carro, não era um carro ainda com esse nome, era um carro patrulha comum, aquele carro branco, mas que quando o Moss, através de sua gangue, destruiu o carro, através do Noroyama, foi reformulado e se tornou a prova de explosivos, né? E voltou a ser o carro patrulha, o carro de transformação e um carro, né, de defesa e ataque. Também, falar no Squad, a gente fez uma palestra, né, sobre as máquinas do Tokusatsu no Speed Games, né? No grande Ivo Medeiros, né? Que foi o último evento geek presencial aqui no Ceará. Sim, isso. E a gente citou o Squad e vários outros veículos do Tokusatsu, coisa que vou também fazer um vídeo especial, né, sobre as máquinas do Tokusatsu. Eu acho que nesse a gente citou motos e carros, né? Sim. Mas eu estou pensando em separar e fazer só um de moto e outro só de carros, porque no Metal Hero o que é mais utilizado são carros. Sim. Né? Principalmente de metal para cá, né? No True Hero, como a gente chama, é mais as motos, mas assim, de metal para cá é mais veículos. O Hiker também ele é muito racional. Ele sempre calcula as atitudes, né? E sempre tem uns parâmetros. Ele calcula que tantos % de êxito, né, que pode acontecer na ação. Às vezes, nem sempre o que ele calcula dá certo, né? Porque numa situação real, né, nem todos os cálculos, nem todos os parâmetros. Então, quando os cálculos, os parâmetros, a ciência robótica falha, né, aí é que entra o humano, né, a ação humana, a ação do coração, que é o Capitão Fire, né? Como a gente estava falando nos bastidores aqui, eu e o Diego discutindo, o Biker e o Reiter, eles entram em ação para deixar
o Liuma agia em campo, né, no seu time limite, de máximo 5 minutos que ele tinha Para usar a armadura do Five. Isso. Então, tipo, o Reiter tinha essa capacidade, né, de raciocinar, de fazer todos os cálculos, né? O Biker, ele tinha a força em si, né? Porque o Reiter era o cérebro, era o pensador, né? Aí ele também tinha as asas para tirar as pessoas ali pelo aéreo, né? Já o Reiter, ele agia mais solo com as suas duas a lança laser, né? Ele, além de tirar os escombros do meio, ele também tinha muita força para levar, tirar as pessoas dali ou usar toda a sua força para agir em campo, né? Tanto que quando ele foi dominado, voltando aqui ao Bike, quando ele foi dominado, né, por aquele cientista do mal, com aquele aparelho, o Reiter facilmente ele arrombou um cofre de banco, né, para roubar o dinheiro e jogar para as pessoas, né? Ou seja, tinha a força em si, o outro tinha o raciocínio. Porém, né, o coração humano mesmo que agia era o Fire. Isso. Ou seja, cada um dos três se completava. Foi algo que se repetiu, só mudando as combinações, né? Era o agente principal, o capitão de equipe e os dois auxiliares. Sim. No caso, assim, só rapidinho uma dentro aqui no caso do Soul Brain, né? O Daiki Michio, né, que era o Soul Braver, né, ele tinha também, parece que tinha também um time limit, né? Na armadura em si. A Soul Jane ia mais naquela de resgate, né, de primeiros socorros, né? E o Soul 12 é mesmo a força bruta, tanto que ele se transformava até num tanque, na pequena escavadeira também. Agora, pessoal, vamos aqui para Junko, né? Essa, como o Veri já tinha apresentado em outro, aqui na nossa vídeo palestra, uma excelente atiradora, né, que inclusive ganhou a Olimpíada de Tiro, né? E a Junko, quando a gente assiste a série, a maioria das vozes de prisão é dada por ela, né? Aquela famosa cenas dela assim, né, se atirando no chão, né, dando tiro nos inimigos, aquela famosa e batida cena, né, que os inimigos geralmente, por algum motivo, estão usando sapato social, porque para ela dar um tiro na sola do sapato para o inimigo cair, ela saltar em cima, imobilizar e fazer a prisão, né? Aquele esquema bem prontinho, né? E a Junko, até então, ela era só aquela parte operacional quase perfeita, né? Porém, um certo episódio mostrou, né, a Junko de uma forma mais fragilizada devido a uma rival frustrada que perdeu, né, a disputa para ela na Olimpíada de Tiro, que foi nada menos que o episódio chamado A Bala Fatal. Essa inimiga da Junko, né, ela ligava para a Junko de madrugada, isso fazia a Junko não dormir bem, e a Junko não dormindo bem, ela não conseguia fazer o trabalho policial da forma correta. E nesse negócio todo, ela quase, por um triz, ela não saiu do Inspector. Não porque disseram que ela tinha que ir embora. Ela ficou tão... aquela coisa de japonês, né, Veri? Japonês, quando sente que está falhando, quer dar um fim na situação, seja pondo fim na própria vida por suicídio, ou quer sair da função, entregando aquele famoso envelopinho que é a carta de demissão. Mas o chefe Shunsuke Masaki disse uma frase que até hoje eu lembro: a bala não é para matar o inimigo, mas sim o mal que o domina, não sei o que e tal. E aí a Junko, né, heroicamente falando, foi, pelo menos pelo que eu lembro do Inspector, foi a melhor prisão que ela fez da sua rival frustrada. E o curioso dessa rival frustrada, eu lembro, até que eu estou lembrando legal do episódio da Bala Fatal, né?
essa rival, ela antes de ser presa, tinha uma criança no meio, né, do fogo cruzado, literalmente, né, e que a rival chegou a se confundir entre salvar a criança e ao mesmo tempo ameaçar a criança de morte, né? Mas esse é o episódio. Veri, tem mais alguma coisa para falar dessa grande agente do Inspector, boa de mira? Ela seria como a sucessora da Yoko no Giban, né? Tanto essa característica de atirar na sola de sapato dos adversários para cair. E, tipo assim, como eu falei que o Ryuma, ele é o capitão da equipe, ou seja, ele além de... a missão quem dava era o chefe Masaki, o executor, né, era a equipe, mas quem estava à frente ali era o Ryuma. Então o Ryuma também tinha voz na equipe, que ele era o capitão e o segundo no comando. E quando viu que a Junko não estava rendendo, né, ele ordenou que ela saísse do caso. Não ordenou que ela pedisse demissão, né? Mas daquele caso específico. Mas daquele caso específico, né, que ela não estava bem fisicamente, né, que ela comprometeu até a ação do grupo, né, a Risai foi até baleada, que tipo assim, tinha um suposto criminoso lá na joalheria, né, que estava dominando lá os reféns, e tinha uma das reféns que tinha sido baleada, que era justamente essa inimiga da Junko, né, ou seja, foi uma certa cilada. Eles estavam exigindo que a Junko fosse, né, para essa situação. Para essa situação, né, para liberar os reféns. E o chefe Masaki, negociando, solicitou que fosse também uma enfermeira junto com a Junko, né, porque tinha uma pessoa ferida. Só que essa enfermeira era a Risai. Disfarçada, né? Ou seja, a Risai também tinha, vamos até falar daqui a pouco dela, né? A Risai tinha essa característica também, de ser boa em disfarces. E devido a essa situação da Junko debilitada, a Risai leva um tiro no lugar da Junko, né? E ela não fica tão mortalmente ferida, mas ela fica fora de ação e ficou até em balão de oxigênio, né? E o próprio Minoru, né? Ele no episódio culpa a ação de Junko, né? Pela irmã dele ter sido ferida, né? Ou seja, são coisas assim... A Junko entrou no fundo do poço. Ela entrou no fundo do poço, seja captando, desencapando. E algo que o Diego falou aqui, da questão dos japoneses, é algo assim sério, né? Assim, não é corriqueiro muito de hoje em dia, tanto que foi uma conversa que eu tive com o nosso amigo cantor, né, descendente japonês, Diogo Miyahara, que ele disse que na época dele, de jovem, né, infelizmente, né, tinha muito suicídio no Japão, hoje em dia está mais moderado, mas é porque, assim, é característico dos japoneses eles serem muito sérios no que fazem, né? E quando falham, eles se punem. Eles se punem, né, drasticamente mesmo, pedem demissão ou algo mais drástico. Mas aí justamente veio a questão do chefe Masaki, né, de ser mais conversador, entender a equipe, entender o lado sentimental, né, dos seus liderados, e falar essa, né, boa, né, frase aí que o Diego falou, né, que a bala, né, para aniquilar o mal e não matar as pessoas, né. E foi isso aí que foi inspiração para a Junko seguir em frente. Exatamente. No caso, assim, ele falou no começo que a Junko ela é a sucessora, podemos dizer, da Yoko do Giban. Como é que era a história da Yoko lá no Giban? Só para a gente entender a Junko. A Yoko era uma excelente atiradora também, né? Tinha até aquela famosa, né, gesto ela puxar a saia para poder conseguir atirar bem. Só que a Yoko, ela foi colocada num papel de musa, né? Ou seja, tinha passionalidade. O que foi que os roteiristas fizeram com a Junko quando criaram o Spectre? Criaram uma série sem monstros, praticamente, para que as ações da Junko pudessem ter mais êxito. Não sei se você, inscrito, veio aqui comigo, lembra que a Yoko, até que ela, contra os soldados do Baiolon, os mascarados, né, que acho que era o nome que pelo menos a dublagem usava, ela estava bem, ela conseguia lutar, conseguia atirar, conseguia fazer todo o desenrolar do combate.
Só que quando vinha um monstro do Bailon, que é uma força totalmente desproporcional, ela levava um tapa e desmaiava. Aí com o espectro, com inimigos humanos, a Junko conseguia ir de igual para igual e colocaram, apesar de terem colocado uma atriz muito bonita na época, né? Eles não envolveram a Junko praticamente em paixões. Colocaram uma pessoa totalmente focada no exercício da profissão de policial para poder dar destaque, que é uma coisa bem característica lá no Japão, né? Que botaram isso na Yoko e corrigiram na Junko, botaram uma pessoa somente focada na missão policial. Por isso que a gente tem aquela percepção que a Junko ela foi melhor, mais policial do que a Yoko, mas foi dos motivos que eu disse que a Junko se deu melhor. O único episódio falho que ela teve foi esse, né? Ela foi totalmente profissional, né? Ela teve essa falha, mas conseguiu reverter e fez a prisão. Agora, outra membro da equipe, né? Não tão atuante quanto a Junko, né? Mas que atua nos bastidores. Investigação secreta. Né? Que é a Hisai Koyama. Né? A Hisai Koyama, juntamente com seu irmão Minoru, eles são filhos do policial Koyama, né? No qual o Diego citou, né? Que era um grande parceiro e amigo do chefe Masaki, que o levou a inspirar, a criar o Inspector, né? Por causa de um incidente lá que ele perdeu, um amigo dele perdeu a vida, e a partir daí o chefe Masaki ele criou esse projeto do Inspector, né? E tipo... Polícia e resgate. Polícia e resgate, justamente. E tipo, a Hisai, ela, assim, tinha um certo ressentimento do pai, porque ele era ausente, né? Coisa assim, bem característica mesmo assim da cultura japonesa, né? Que os pais são ausentes por causa do trabalho, né? E ela cresceu vendo o pai, né? Sempre priorizando o trabalho de policial, a sua família, né? E tipo, ela não queria que o Minoru seguisse esse erro do pai, e sim o exemplo que o pai dava em si, em ser policial, né? E em contrapartida, ela também não queria que o Minoru soubesse que ela era uma policial. Por isso que ela era investigação secreta. Isso. E ali é o seguinte, tanto que aquele café, a qual a Hisai era a proprietária e o Minoru também ficava lá, o café Chaco, né? Era uma espécie de ganha-pão misturado com um ambiente de fachada. Sim. Ou seja, ela realmente trabalhava, fazia comida, mas ali era uma espécie de disfarce social ao mesmo tempo, para poder disfarçar o papel dela de policial. E 2 episódios que mostraram a família Koyama de uma forma bem interessante, não 2 não, uns 3. É o episódio 2, Estranhas Explosões, né, que é aquele fanático, né, por carro de radiocontrole, né, que exatamente quando acontece a Hisai se culpar pela não ser tão presente na vida do Minoru, lembrar do Sr. Koyama, o episódio O Cão que Carrega a Bomba, que o Masaki acaba lembrando como foi que ele através de uma conversa com o finado Koyama, pai da Hisai e do Minoru, cria o Inspector, e o episódio A Namorada do Minoru, né? O pessoal sempre botar esses menininhos tokusatsu de vez em quando para um namorico, né? Que tem amor, zoeira e ao mesmo tempo lições de moral, né? Uhum. E assim, essa fórmula do menino levado, do menino assim, meu danadinho, parente de um dos heróis, ou que convive no meio dos heróis, não foi utilizada na série sucessora, que é o Soul Brain, mas foi resgatada no Etsedraft, onde a Ai Hyuga tinha um irmão tão levado quanto o Minoru, né? Aí eu quando comecei a assistir essa draft, né, graças aos fansubers, eu disse assim, olha aí, até nisso essa draft resgatou o Inspector. A gente tem um irmão dos mesmos moldes do Minoru, que no original é Ryota, não do Minoru, porque as dublagens brasileiras na época tinham mania de pegar um nome japonês e trocar por outro. Isso aí. E, tipo, ele, assim, estava tanto ali no Café Chaco e também até ele tinha acesso
a base lá do Inspector, né? No primeiro episódio Naquele velho skate dele, né? naquele velho skate lá entrando, né? No primeiro episódio lá, ele já via assim, ele já, né, se surpreendeu com um robô que sequestrou a bebê, né? E tipo, o Massacre pediu só para ele fazer silêncio, né? Deixa eu ver aqui, né? Pra, tipo assim, não ser distraído. Ou seja, não que o Massacre não gostasse da presença dele, né? Dominou. Mas tipo assim, né? Era um ambiente sério, né? E no qual estava ali um pentelho, né? Um pentelhozinho, que era e outra. Um ambiente sério que tinha que estava acontecendo um evento seríssimo, né? Das outras ocasiões não, ele ficava sempre ali, né? Tava lá com o pessoal, brincava com o pessoal do Inspector, com o cientista Noroyama, que também jogava xadrez com bike ou raio, né? Não por ser uma base policial, mas tinha aquele ambiente familiar, né? O Noroyama jogava xadrez com Bike Rider e o Devitas também. O próprio Ryuma, ele merendava lá no Café Chaco. Sim, né? O Ceará que é merendar, né? Ele merendava lá no Café Chaco, né? Isso, né? Ou seja, era uma coisa bem presente assim, né? Mesmo ela agindo secretamente, mas a família Koyama, ela não teve esse desligamento do laço policial em si, né? E o Massacre, eu acho que ele deixava correr dessa forma, né, para que não ficasse tão pesado, né, porque eles já tiveram essa questão do abandono do pai pela profissão e também da perda do pai. A morte dele, né? Isso. E detalhe, eu estava aqui lembrando que a morte do Sr. Koyama foi exatamente numa missão, né, e foi por explosão. Não foi tiro, foi explosão. Teve uma certa ação, aí o Koyama parece que se atirou não sei aonde e explodiu e ele morreu nessa explosão, né? Que é justamente ligando com o episódio do cão que carrega a bomba, que é um cão policial chamado Alec, né, na dublagem daqui, não sei como é no Japão, que estava aposentado e estava sendo criado pelo chefe Massacre. E os criminosos instalaram a bomba na coleira do Alec. E aí foi o drama de conseguir tirar a bomba sem o cachorro morrer. Ou seja, foi, pegando outras séries clássicas de Tokusatsu, foi um Avante Pegasus com final feliz. Verdade. Um Avante Pegasus com final feliz, né? Que era o personagem de Change Pegasus. E o Minoru, quem é ligado nessas séries Toku exibidas aqui, ele foi o garotinho que emocionou muito no episódio do Dirigível Bomba no Cybercops. Olha só. Viu? Quem lembra do episódio Dirigível Bomba vai lembrar do ator do Minoru. É porque ele estava mais jovem ou mais velho? Bem mais jovem, porque o Inspector é de 1990 e o Cybercop é de 1988. É engraçado que os mesmos, né, se a gente vê na questão da cronologia, né, eles usam o mesmo ano de 1999, ou seja, na virada do século, né? Porque assim, já se levantavam naquele tempo as prévias como seria o novo século. E o Inspector, assim, a série oficialmente é de 1990, né? A série lá no Japão. Porém, a história interna da série é no ano de 1999. Tipo assim, imaginando como seria o futuro. Tanto que o saudoso narrador Emerson Camargo, ele chega a narrar o ano é 1999, a Terra não sei o que e tal. Ele fala exatamente do futuro, porém dos prejuízos morais e ambientais que estavam acontecendo na época e mostrando a cena da Yuko, né, cuidando, né, daquela estufa de floricultura destruída por produto químico, né? Que ela tentou, que ela no final da série ela resgatou aquela estufa. É verdade. Se a gente perceber aqui também no histórico dos Metal Heroes, né? Assim, Jasper tinha algumas coisinhas, né, da floresta, monstro tronco e tal, mas assim, ecologicamente falando, desde Spielberg é que vem se pegando, né, esse pensamento de cuidar, né, do meio ambiente, dos recursos, né, recurso hídrico no Spielberg, né, que a água, né. Tanto que tinha o Império Water, né? Isso, o Jiraiya, que ele sempre tinha a proteção dos animais com o Manabu, né, a proteção... o meio ambiente, né? O meio ambiente em si, o Giban também, porque o Jamahri, ele era biocientista, né, e também advindo de produtos tóxicos, né, ou seja, a coisa, essa biotecnologia, e já o Spectre também essas coisas, né,
que já começa uma coisa, um drama ali, que a Yoko, o irmão do Yuma, estava cuidando da estufa, que era de herança de família, né, naquelas flores lá, que foi infectado porque um criminoso, né, numa ação da polícia, ele foi atingir o Liuma, só que o Liuma desviou e o instrumento dele acabou atingindo o cano estourou e atingiu o solo, e nesse solo atingiu a estufa da Yuko. Isso. E assim, menininha, você é inscrita, se vocês assim nos comentários ou nas conversas nos privados da vida, meu e do Veri, quiserem falar das causas ambientais tecnológicas no Tokusatsu, coloca aqui nos comentários embaixo que a gente pode fazer uma videopalestra sobre isso, porque é bom que a gente pode pegar as séries atuais também. As séries atuais também tem muito esse confronto, né, de tecnologia com humanidade, né, com o meio ambiente, né? Isso aí. E quanto mais, né, a gente Noroyama falou aqui, menções honrosas, né? menções honrosas, o Noroyama em si, como a gente falou, é o técnico que está sempre ali na base, é quem desperta o biker, o hiker para a ação, né? É o cientista. O cientista, na maioria das vezes, ele também dá o suporte técnico de peças, né, para reparar o biker e o hiker, né? Isso. E aliás, ele criou o Demitize para, tipo assim, que ele viesse a ser o reparador remoto do bike e do hiker. Exatamente, né? porque muitas vezes o Demitize, a gente só falou dele como usueiro, mas o Demitize tem essa função de reparador, né? Tanto que teve uma vez que se eu não me engano, foi o Hiker, pronto, lembro, o Hiker ele chegou a perder, ele perdeu um bike, ou machucou o braço, e o Demitize fez uma espécie de solda que reconstituiu o braço de um deles. Não foi isso no Hyper, né, que ele foi sequestrado, mas lembra aquele episódio do Mouse Terrível? Sim. O bike foi totalmente desmontado. Foi o Demitize que reparou o bike, peça por peça. Foi. Não é isso? O Demitize já existia, porque o Demitize ele foi criado, acredito que vocês devem lembrar, juntamente com o Squad. Sim. O Noroyama criou o Squad e, por tabela, o Demitize. Aí, ou seja, se o Noroyama ele era só o técnico que assistia ali e reparava em algumas coisas, o Bike e o Hiker que já existiam, né? Ele, assim, por sua criação, ele criou a tecnologia do Demitize, né? E do Squad. Que foi reformulado como carro, né, de maior potencial, né? Assim, nós não lembramos do Noroyama como participante de concerto do Maddox, que era o computador central que repassava as grandes informações, que a voz do Maddox também era do saudoso narrador falecido Emerson Camargo. Né? Não sabemos disso. E também a gente não tem praticamente certeza que o Noroyama nunca teve um episódio focado na ação dele fora do espectro. Por isso que ele não está aqui nos personagens da videopalestra. Ele está apenas como menção honrosa. Isso. E já o Toragoro, o que é o Toragoro? O Toragoro, além de um personagem que de alguma forma ele é meio que uma espécie de escada, né, para tiradas humorísticas do biker, né? Ele é um policial comum, porque assim, um espectro, o que é um espectro? É uma divisão especial da Polícia Metropolitana de Tóquio. E o que é o Toragoro? O Toragoro, ele é o capitão, ou ele é algum posto de comando. Inspetor. Inspetor, pronto. Ele é o inspetor, né? Ele fez o adendo bem direitinho. Ele é o inspetor da Polícia Metropolitana Comum, não da divisão especial. Tanto que, se vocês lembrarem, eu acabei de lembrar agora, dois momentos, o Veri vai falar um terceiro aí, que falou um pouco antes da gente gravar aqui. O Toragoro, naquele episódio do sequestro do bebê, na hora que está o caminhão desgovernado, né, dirigido pelo androide, né, que é interpretado pelo ator do Zampa, né, R24, uma coisa do tipo, o Toragoro, ele tenta, né, juntamente com os policiais comuns de Tóquio, né, parar aquele caminhão, só que ele é quase atropelado, né? E também no episódio, né, que é um assaltante, né, o que é isso? É uma garota que, a história do assaltante, falando rapidinho aqui, o assaltante é um episódio com a menina está sendo refém do assaltante, e que o assaltante
ele está ali naquela situação de encurralamento por parte do inspector e do Toragoro. Aí o inspector já tinha conseguido negociar a rendição para poder soltar a menina. Só que o Toragoro foi querer aparecer na situação, aí o bandido tropeçou na quina e a menina acabou se ferindo gravemente. Ah, daquele lá que ela tinha um irmão que era assaltante de banco, né? Exatamente. Só ele tinha assim o sangue compatível. Exatamente. Aí, aí qual foi o detalhe, né? Isso que o Veri acabou de dizer. Aí quando o Ryuma, ele conseguiu convencer o rapaz a doar o sangue para a irmã. E ele confiou, ele falou de uma forma tão comovente que o rapaz ele não fugiu. Ele foi para o hospital sabendo que poderia ser preso, mas resolveu salvar a irmã. E aí, é algo que eu gostei do Inspector. O pessoal diz, o Inspector é bruto, o Inspector é muito brusco. Não foi. Nesse episódio provou que o Inspector, né, contraria totalmente a atitude do chefe Masaki no final. O Ryuma conseguiu convencer, mesmo ele sendo brusco, né, às vezes, ele conseguiu convencer ele conseguiu convencer um criminoso ciente que seria preso a salvar a irmã. Ele foi, salvou a irmã, e o Toragoro, ele é tão precipitado que ele ia prender ele antes da cirurgia. Só que o Ryuma disse, depois da cirurgia. Acho que essa cena, acho que algum de vocês deve lembrar. E aí ele fez a cirurgia, a transfusão de sangue. A menina se salvou. Eles tiveram um reencontro emocionante, com direito ao Toragoro chorar, e a gente morrer de rir, porque o Toragoro chorando é muito engraçado, né? E o Emerson Camargo, o narrador da série, ou pensa uma coisa que faz falta, é narrador em Tokusatsu, né? Dizendo assim, depois da cirurgia, o irmão da menina acabou preso, porém, com essa vida, após a prisão, né, ele poderia, com a sua atitude, né, de doar o sangue para a irmã, ele poderia sair uma pessoa melhor. Ou seja, né, aí o narrador ressalta que Ryuma teve uma atitude grandiosa perante a situação. Mas o Veri vai falar aqui uma situação, né, que aconteceu no Inspector, em que podemos dizer que foi o episódio em que o Toragoro foi mais protagonista numa situação envolvendo um parente dele, nada confortável para ele, não foi, Veri? Uhum. Toragoro, ele, né, por ser inspetor de polícia, ele tinha um cargo importante, né? Ele era o chefe da polícia comum, né? E tipo assim, ele tinha um sobrinho, adolescente quase que adulto, e que ele estava envolvido no crime, e isso aí poderia manchar a reputação do chefe, né? Do Toragoro. Então ele tentava esconder isso o máximo possível. E o Toragoro, ele foi pego, que o sobrinho dele pegou a arma dele a escondido, né? E isso resultou que ele fosse ferido, né? Fosse levado até o hospital. E, assim, mesmo o Biker zoando o Toragoro de vez em quando, eles tinham uma amizade, né? O Toragoro, o Raiter, o Biker e até o Noroyama, né? Esses quatro de base. E o Toragoro, ele implorou para que o Biker e o Raiter não falassem ao Ryuma que a arma do crime era a arma dele próprio, né? A arma do inspetor, porque isso aí ia ser algo agravante que poderia acarretar até na demissão dele, né? E assim, ele fez os robôs jurarem não revelar isso, né? E tipo, eles também ficaram até em maus lençóis, né? O Biker e o Raiter. Mas aí aquela situação, eles conseguiram reverter, tomaram a arma do criminoso, né? E o Toragoro achou que ia ser ali severamente punido, demitido, mas foi perdoado, né? Por assim só. E o chefe Masaki deu uma bronca no Biker e no Raiter, mas aquela bronca cômica, né? E tudo se resolveu. E um outro episódio envolvendo ainda o Toragoro em si e o Minoru, né? Coisa que o Toragoro era tanto aquele rabugento, inspetor rabugento, né? E mesmo assim ele se dava bem com o Minoru, né? E os dois eles foram caçar borboletas, né? Foram num carro até uma vila na montanha caçar borboleta. E esse episódio envolvido se chama
o Fantasma da Vila, né, no qual tinha aparições de tipo os pássaros gigantes, né, e foi episódio posterior àquele episódio que tinha um condor gigante. Ah, sim. É um episódio que lembra da Ave Gigante, que é o 5, né? Isso. Só que com mais elementos. Isso. Só que assim, o inimigo da vez era um fantasma, um monstro que parecia um vampiro que sugava, né, o sangue das vítimas. E o Minoru e o Toragoro eles foram vítimas também, né, e ficaram desmaiados. E o inspector resolveu essa situação, né? Ou seja, são episódios à parte, que assim, que o Toragoro ele foi mais protagonista, né? E o Noroyama ele sempre ficava ali mais na base, né? Não tinha esse envolvimento externo, até porque o Noroyama era mais a parte técnica. Ele nunca teve um episódio fora da base do inspector. Isso, né? O Toragoro não. O Toragoro, por ser policial, ele estava mais em campo, né? Por isso que tinha essas questões cômicas, mas também questões sérias. E o Toragoro em si é um personagem que no Metal Hero sempre foi explorado desde dos Uju-Cage, né? Que veio aquele que ele era fotógrafo. Kojiro. O Kojiro, né? O Kojiro era fotógrafo. Ah, o investigador atrapalhado. O investigador atrapalhado, né? O Kojiro era fotógrafo, no Charivan ele foi ufólogo, no Shard ele foi veterinário. É, o lembra? dono do pet shop. Pet shop. No Jasper isso não foi explorado esse personagem cômico, né? Não teve, Não teve. Aí no Spielberg voltou, que foi o Daigoro, né? Que era da Casa de Dimensões. da Casa de Dimensões. Só que a fórmula não deu certo. Isso. E o personagem foi tirado da série antes do 20º episódio. Né? No Jiraiya voltou aquele ator que fez Hakushin. né? Que fez o Kojiro como Hakushin, né? Que a certa parte a gente sabe também que aquele ator, não lembro o nome dele, né? Quem lembrar o nome do ator, comenta aqui embaixo, mas ele também era diretor, né? Nos Tokusatsu, ou seja, ele dirigia e fazia pontas, né? E depois do Jiraiya, o Giban veio o Seishi, lembra? Né? Sim, o Seishi Muramatsu, né? Que ele era o chefe, né? Que ele foi o substituto da chefe, que era uma... Lembra de uma chefe que ela, no começo era uma senhora linha dura, aí do nada ela desapareceu, né? E o Seishi entrou no lugar. O Seishi entrou no lugar, e ele queria dar aquela de chefe durão, mas na verdade ele era muito atrapalhado, né? Pastelão. Né? E pretendente da Yoko. Isso, né? E dublado pelo Bretas. Isso. Pois é. Aí, ou seja, sempre vem nessa linhagem de personagens pastelões, personagens cômicos, né? Coisa que no Metal Hero sempre existiu. No Metal Gear teve, sabe? Algo parecido. Teve o próprio O Satoru. O Satoru, né? É o Satoru Quinta, que foi interpretado pelo ator do Hayashi dos Sim, Times. sim. Né? Ele era aquele parceiro, mas também uma linhagem cômica. Né? E assim, lá no Soul Brain, que é a série sucessora do Inspector, teve sim um personagem atrapalhado, mas ele não era... Tinha dois, na verdade. Tinha o Jun Masuda, que era um pouco atrapalhado, e tinha o cara que fazia o papel do Noroyama, parecido com o Noroyama do Inspector, que era o Kamikichi, né? Uhum. A gente não lembra se o Toragoro ele foi explorado também no Soul Brain, né? Não sei se tinha um outro policial à parte. Mas, contudo, são esses personagens principais, que a gente, além de ter falado dos principais, fez menções honrosas, porque esses personagens também fizeram parte da trama. E nós vamos ficando por aqui com esse vídeo palestra. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, seu like, quem sabe até um dislike, né? Mas seja participativo, porque a gente vem sempre fazendo esse trabalho, essas pesquisas, né? Algumas minuciosas, outras não. Com certeza você aí do outro lado deve saber de outras coisas que não comentamos aqui. E se você souber, pode comentar, sugerir também, quem sabe, né? Próximas videopalestras, e a gente está sempre vendo os comentários, comentando, né? No canal, quando está a logo do canal Renchi atrás, sou eu pessoalmente quem comenta, eu, velho Tokusinga, e o Diego Pontes à parte, né? E o Diego também, hoje em dia, ele é correspondente do Resistência Tokusatsu, né? Em algumas matérias, na página oficial do Facebook, não é isso, Diego? No Facebook e no Instagram da Resistência eu estou lá, né, produzindo conteúdo, né? As mesmas notícias que eu coloco de Tokusatsu no grupo da Renxinga, até eu coloco lá na Resistência Tokusatsu,
dando ênfase principalmente às séries atualmente em exibição, que no caso são Ultraman Z, Kamen Rider Saber e Kira Major. Mas também falo de outras coisas no Tokusatsu e nos acompanhe, tanto na Henshingatai quanto na Resistência Tokusatsu. Isso, mostrando que fã mesmo, fã de Tokusatsu, não importa a época, não importa a geração, porque a gente comenta de Tokusatsu da era Showa, da era Heisei, da era Reiwa, né? Mostrando assim que não somos manchetossauros, né? Exatamente, nós somos Tokufãs e gostamos de abordar todas as épocas que a gente possa ter algum conhecimento a transmitir a vocês inscritos. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo, né? Para que a gente continue fazendo esse trabalho em nome do Tokusatsu. Quanto mais, um abraço do velho Tokusinga E do Diego Pontes. Até a próxima aí. Jané!